Olá pessoal, nesta aula nós iremos dar início ao estudo do reino animal. O reino animal que é formado por seres que apresentam as seguintes características. São heterótrofos, ou seja, necessitam ingerir outros seres vivos, pois não produzem o próprio alimento. São eucariontes, isso quer dizer que apresentam células com núcleo diferenciado, ou seja, envolvido por uma membrana. São aeróbicos, respiram o oxigênio que retiram do ar ou da água, conforme o meio em que vivem. A maioria tem reprodução sexuada, com exceção de alguns invertebrados que se reproduzem de forma assexuada. Possuem tecidos e órgãos, com exceção dos filos mais simples, como é o caso dos poríferos, que nós veremos adiante. Apresentam blástula. Blástula é uma espécie de broto, ou seja, uma esfera oca de células embrionárias. É o nome que é dado ao segmento de estágio de desenvolvimento de um embrião animal. Está representado aí na imagem. A presença também de celoma, que é uma cavidade corporal existente nos animais, cuja função é propiciar o espaço para armazenar as vísceras dos animais. O celoma está representado aí na figura. A maioria dos animais tem simetria bilateral, ou seja, o corpo dividido em duas partes simétricas, como vocês podem ver aí nas imagens mostradas. Os animais são classificados em diversos filos, sendo muitos deles animais invertebrados, ou seja, aqueles que não possuem vértebras, e animais vertebrados, que são os que possuem vértebras, crânios e coluna dorsal. Então, os invertebrados correspondem aos poríferos, aos quinidários, aos platelmintos, aos nematelmintos, moluscos, anelídeos, equinodermos, artrópodes. Então, todos esses correspondem aos animais invertebrados, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje. E os vertebrados são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, vamos iniciar falando dos poríferos. Os poríferos são animais primitivos de água doce ou salgada. São organismos que não possuem órgãos nem capacidade de locomoção, e a reprodução pode ser sexuada ou assexuada. São sésseis, ou seja, eles não se movem e podem viver tanto sozinhos como também em colônias. Apresentam o corpo repleto de poros. Daí a palavra porífero vir do latim, onde poros significa poros, e ferre quer dizer possuidor, ou seja, são organismos possuidores de poros, que são essas estruturas aqui por onde a água passa através do corpo desses animais. E aí, como exemplos, nós podemos citar as esponjas, são os representantes dos poríferos, esses animais mostrados aí nas figuras. Os quinidários são animais que vivem em água doce ou salgada e alguns deles possuem capacidade de locomoção, enquanto outros são sésseis. Uma característica que torna esses seres peculiares é a presença de um tipo celular específico, que nós denominamos de quinidócitos, essas estruturas desse animal aqui mostrado na imagem, no caso, água-viva. Alguns exemplos de quinidários são as águas-vivas, esse animal aqui mostrado na figura, os corais, representados também aqui na imagem, as anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. Então, todos esses animais pertencem ao filo quinidários. Os platelmintos. Os platelmintos são vermes de corpo achatado e de pouca espessura.
Há diversas espécies de vida livre que se desenvolvem na água com poucos centímetros de comprimento e outras maiores de meio terrestre úmido. Muitos deles são parasitas. Aí, como exemplos, nós podemos citar as planárias, né? Seres de habitat exclusivamente aquático, os esquistossomos, que são esses vermes representados aqui na figura, um verme causador de uma doença conhecida como barriga d'água. Inclusive, nós iremos estudar essas doenças em aulas futuras. E a tênia, tá? Que é um parasita de vários animais, como o porco, o boi e inclusive do ser humano. A tênia, esse verme mostrado aí na figura, é responsável pela doença chamada de teníase. Doença esta que nós iremos estudar em outras aulas. Os nematelmintos. Os nematelmintos são vermes que apresentam um corpo cilíndrico e podem se desenvolver tanto de forma livre como também serem parasitas de humanos e plantas. Muitos nematelmintos se desenvolvem na água e no solo úmido. E como exemplo, nós podemos citar as lombrigas, esse animal aí mostrado na imagem, o Ascaris lumbricoides, que parasita o intestino humano, né, e também de outros animais. O Oxyurus, também um outro verme que é muito conhecido também por habitar o intestino grosso, parasita do intestino grosso também do ser humano. E outros vermes também pertencem ao grupo dos nematelmintos. Os anelídeos são animais que possuem corpo segmentado, composto por vários anéis. O habitat, né, desses seres é um habitat úmido na terra e nas águas doces ou salgadas. E como exemplos nós podemos citar as minhocas, esse animal aí mostrado na figura, as poliquetas e também as sanguessugas, né? Animais estes bastante conhecidos nossos. Os equinodermos são animais de habitat marinhos com presença de exoesqueleto calcário, que é uma estrutura rígida e espessa presente no corpo desses animais, e sistema hidrovascular. O corpo desses animais possui simetria pentarradial, ou seja, com 5 lados iguais, e aí são exemplos de equinodermos os pepinos do mar, as estrelas do mar e também os ouriços do mar, ambos representados aí nas figuras. Os moluscos. Os moluscos constituem um grande filo de animais invertebrados, marinhos, de água doce ou terrestres. Os representantes desse filo destacam-se pela presença de um corpo mole, o qual é frequentemente protegido por uma estrutura que nós denominamos de conha. E aí são exemplos de moluscos os mexilhões, esses animais aí mostrados na imagem, os polvos, bastante conhecidos, as lulas, as lesmas, as ostras e os caramujos. Os artrópodes. Os artrópodes compreendem um filo muito diversificado. Eles são caracterizados pelo corpo segmentado e presença de exoesqueleto de quitina, ou seja, o esqueleto desses animais ele reveste externamente o corpo. São animais encontrados praticamente em todos os lugares, existindo espécies tanto terrestres e aquáticas de água doce e salgada. Os artrópodes são classificados nos seguintes grupos: os insetos, que compreendem animais como as borboletas, as abelhas, baratas e também as moscas. Os aracnídeos, que compreendem as aranhas, os ácaros, os escorpiões e também os carrapatos, entre outros. Os miríapodes, como a centopeia, a lacraia e também os gonguros.
E por último, os crustáceos, que são animais que têm como representantes as lagostas, os caranguejos, os siris e também os camarões. Bom, gente, assim concluímos nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço e até a próxima.